Vamos começar essa edição do Hora H, tratando exatamente desse tema, indo direto a Brasília, saber como está agora a tramitação da PEC da escala 6x1. Essa proposta passou agora há pouco pela Comissão Especial na Câmara dos Deputados. Vai hoje ainda ser analisada pelo plenário, essa é a grande expectativa. A votação estava prevista para amanhã, mas esse tratoraço do governo e do grupo liderado por Hugo Motta acabou antecipando tudo para hoje. Nós vamos ao vivo ao Congresso Nacional com a nossa repórter Carol Rosito. Temos a Carol? Temos. Opa, Carol, que susto. Pronto, tá ela pronta aqui. Carol, qual a expectativa para a votação? Bem-vinda ao Hora H. Oi, Thaís. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. Olha, agora é só esperar o presidente Hugo Motta abrir sessão, viu? Porque ele mesmo já tinha pautado a PEC antes mesmo dela ter sido aprovada lá na comissão especial. A gente acompanhou, foram mais de 4 horas de discussão. Era o dia mesmo de os parlamentares falarem, né? Falaram deputados contra, deputados a favor ao texto que foi apresentado pelo deputado Léo Prats. No fim, foi aprovado por 34 votos favoráveis e 4 contrários, maioria do PL, um voto também contra do Novo, mas sem grandes surpresas, né? Eles aprovaram exatamente o que o relator já tinha lido lá na segunda-feira, garantindo aquela redução da jornada de 44 horas para 40 horas semanais dentro daquele prazo de transição, aquele período de transição que após a promulgação, 60 dias após a promulgação, já reduz automaticamente as primeiras 2 horas e depois, ao longo do próximo ano, de um ano, as outras 2 horas, então no total de 14 meses, reduzindo de 44 para 40 horas semanais. Fim da escala também 6x1 por 5x2, passando a valer imediatamente depois em 60 dias após a promulgação também. Mas o que chamou a atenção dentro da discussão hoje, Thais, lá na comissão especial, foi o posicionamento do PL, principalmente a oposição, invertendo um pouco o seu posicionamento sobre o que vinha defendendo até o momento. Eles, desde o início, se colocavam contra a discussão, contra o texto do relator, né? Diziam que isso precisava ser ampliado, esse debate, queriam que isso fosse colocado para depois das eleições. Hoje a gente viu a defesa do deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, sobre o texto, inclusive, da deputada Érica Hilton, o texto original que fala ali na escala 4x3. A gente sabe que havia um consenso de que não era viável o 4x3, o relator já tinha defendido isso, articulado com o Hugo Motta e com o Palácio do Planalto. Foi por isso que o texto foi colocado à votação. O 5x2, eles prometem trazer esse debate agora para o plenário da Câmara também, né? Para mostrar ali o posicionamento e colocar que esse debate não vai ser tão simples assim. Essa votação promete ser bastante longa. Vamos lembrar que a gente está falando dentro do plenário da Câmara de uma proposta de emenda à Constituição, então necessita de um quórum alto de aprovação, no mínimo 308 votos a favor. Os governistas estão muito otimistas, assim como saíram da própria comissão especial, celebrando, comemorando, né? Enfim, a vitória e dizendo que essa vitória, já dando nome a ela, ao presidente Lula. A gente sabe que é uma bandeira também do presidente Hugo Motta, que defendeu essas discussões aí desde o início e não à toa, como você disse, tem acelerado e tratorado as discussões aqui dentro da Câmara dos Deputados. Então, daqui a pouquinho, muito provavelmente, quando a ordem do dia, né, a sessão deliberativa começar, ele vai anunciar, então, a discussão dessa proposta, mas com certeza também não vai ser tão rápido assim, porque os parlamentares vão querer aproveitar esse momento para falar. Os a favor também, claro, porque é uma oportunidade aí já pensando nas campanhas, todo mundo quer colocar sua digital sobre esse texto, mas o PL, a oposição, com essa mudança agora de posicionamento, defendendo uma escala 4x3. Portanto, a gente vai seguir aqui, um Salão Verde bastante movimentado nessa quarta-feira, aguardando o início dessa discussão. Volto com você. Obrigada, Carol. Qualquer novidade você nos chama aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar também dessa mudança de posição aqui, né, da oposição, querendo agora pegar carona nessa pressa que foi a tramitação da PEC no Congresso Nacional. A gente vai ouvir agora um trechinho de uma entrevista, de uma declaração do presidente da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, essa que aprovou agora há pouco a PEC do fim da escala 6x1, é o deputado Alencar Santana.
E ele mesmo confirmou que a votação vai mesmo ser hoje, lá no plenário da Câmara. Vamos ouvi-lo. Foram amplos fatores que culminaram com essa votação e vamos para o plenário. E eu não tenho dúvida que lá nós teremos também uma votação expressiva. Afinal de contas, essa matéria extrapolou, né, os campos partidários e políticos. O presidente Hugo Motta, demonstrando o seu compromisso, ele chamou uma sessão hoje de manhã para que pudesse regimentalmente a gente fazer o trabalho da comissão durante o dia inteiro e aprovar essa matéria. E ele está chamando uma outra sessão agora à noite para que a gente possa votar. Os 2 turnos serão hoje. Pronto, Pedro Venceslau e Juliana Lopes já aqui comigo. Boa noite aos dois. Olha, a gente vai colocar aqui na tela os pontos mais importantes dessa PEC que está sendo votada hoje lá na Câmara dos Deputados. Um tema que a gente já dividiu com vocês aqui algumas vezes. Não sei se temos aqui, já temos, olha lá. 8 horas diárias, 40 semanais. Hoje são 9 horas diárias, 8 horas é uma conta para fechar 44 horas por semana. Muita gente acaba fazendo no sábado. Quem já trabalha de segunda a sexta acaba compensando essas horas a mais durante a semana. 2 dias de descanso, então, obrigatoriamente, é importante ter 2 dias de descanso. Uma transição total de 14 meses, sendo que a primeira redução de 2 horas da jornada, de 44 para 42, em 60 dias. A segunda, com mais 12 meses. Isso tudo sem redução salarial. Deixa aqui a tela, porque quem vai acompanhando a gente vai assimilando aqui qual é a mudança. Pedro, eu começo com você. Quando a gente assistiu a essa aceleração da PEC na Câmara dos Deputados, foi muito rápido, né, esse debate todo. Havia sempre um ponto de ressalva, especialmente depois da briga entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula, que é, tudo bem, vai passar na Câmara rápido, quando chegar no Senado empaca. Não vai mais empacar no Senado, né? Por lá já está pacificada esse tratoraço, essa passagem rápida da PEC? Boa noite, Thaís, boa noite, Juliana, boa noite a todos. Olha, interlocutores do presidente da Câmara, Hugo Motta, foram informados pelo Davi Alcolumbre que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não vai criar obstáculos para a PEC no Senado. Seria uma espécie de gesto de reaproximação para o presidente Lula e o Palácio do Planalto. Davi Alcolumbre, claro, vai ter que abrir o seu gabinete para negociações que vão continuar no Senado, porque esses setores que estão organizados contra a PEC 6x1, que muda a jornada de trabalho, eles vão tentar fazer pelo menos modificações para, na avaliação deles, reduzir os danos. Mas a ideia, segundo interlocutores do próprio Davi Alcolumbre, é que o projeto ande rápido, tramite de forma célere no Senado, até para o Senado também deixar a sua própria digital. E depois ainda vai ter um segundo momento, que vai ser a avaliação do projeto de lei ordinário do governo, que vai regulamentar aquelas categorias que a gente já mencionou aqui no Hora H em outros momentos, e é uma outra negociação que vai começar a partir do dia seguinte. Agora, Juliana, a gente está vendo a movimentação da oposição, que começa fazendo uma oposição ferrenha contra a escala. Inclusive, Flávio Bolsonaro deu declarações contra essa mudança. Diante de toda essa pressão e da velocidade com que isso está avançando, estão mudando de estratégia? Estão mudando de estratégia para tentar, vamos lembrar, desfazer um pouco a imagem que ficou da semana passada, quando eles pediram essa vista, jogaram essa votação para essa semana. Era para ela ter ocorrido, né, pelo planejamento feito ali por Hugo Motta na semana passada, mas teve até um acordo e um tempo para uma conversa entre Hugo Motta e o presidente Lula, para os termos que a gente está vendo ser aprovado na comissão especial, agora é entender como é que vai ficar no plenário. A oposição tentou 2 estratégias que são até meio dúbias, né? Vamos colocar assim. Uma primeira que era não ter transição, essa proposta, né, o destaque, como chamam ali na comissão especial, foi apresentada por Sóstenes Cavalcante, foi rejeitada, não teve nenhum tipo de voto. E no plenário a expectativa é que eles apresentem ali uma maneira de retomar pontos originais desse texto com aquela proposta que era de Érica Hilton inicialmente, de 3 dias de folga e não
apenas 2, seria a escala 4x3, né? Tem um entendimento que é só uma manobra para tumultuar ali, mas é importante que a gente ressalte, Thaís, que mesmo na comissão especial, teve integrante do PL que votou de maneira favorável a esse texto, no entendimento de que uma medida antipopular, ou pelo menos uma atitude antipopular, não poderia ser tomada diante de um cenário eleitoral. Outro ponto que a gente precisa ressaltar, geralmente essa maneira acelerada, como ocorrem as votações, acaba por manobras no regimento pulando etapas. Na PEC 6x1, a gente não viu isso acontecer na Câmara. Ela passou pela Comissão Especial, pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão Especial e agora vai para o plenário. Então, a gente não viu eles tirarem ali as comissões para acelerar esse trâmite. Mas tem, claro, todas aquelas manobras, porque tem um espaço, né, entre uma votação e outra, e esse está sendo pulado, mas isso acontece em outras votações várias dentro do Congresso Nacional. Agora, entender, isso também faz parte de uma estratégia de Hugo Mota de fazer um tipo de aceno para os setores que estão ali cobrando. Então, ele não pulou etapas, mas acelerou no que pôde o tratamento dessa matéria na Câmara dos Deputados. Agora, a gente entender o que vai ser colocado de emenda, que é aquela proposta de mudança nesse texto, no plenário. As discussões hoje podem ir até tarde, vamos entender exatamente, tem quórum alto para acontecer uma aprovação de PEC, então não é uma votação tão simples, e entender como é que vai ser o tratamento dado por Davi Alcolumbre no Senado. Mas é importante a gente ressaltar que, diferente de outras propostas, essa não teve pulo de etapas, né? Que é quando sai de uma comissão, acaba não passando ali pela comissão especial, vai direto para o plenário, porque é uma maneira de Hugo Mota também acenar para esses setores que estão fazendo muitas cobranças a esse texto lá no Congresso Nacional.